o ministério de Jesus. Jesus, quando chegava diante de um aleijado, diante de um cego, ele olhava a fé. E quando ele percebia que essa pessoa tinha fé, ele realizava um milagre. Quando aqueles homens desceram, a Bíblia mostra uma situação que Jesus estava num lugar como esse aqui, e o lugar estava tomado de pessoas. E havia alguns homens ali que queriam levar um paralítico até Jesus. E eles não tinham como entrar naquele local, né? Não tinha como entrar naquele local. E aí eles tiveram uma ideia. Eles abriram um telhado e desceram aquele paralítico pelo telhado, aonde Jesus estava. Olha só. E a Bíblia diz que quando Jesus viu aquele homem descendo do telhado, ele observou a fé daqueles homens que trouxeram aquele homem. Ele observou fé. Você está entendendo isso? Ele observou a fé. O Senhor Jesus, ele sempre observa a nossa fé. Se você tiver fé, é 90%, é 99% de chance que você viveu o milagre. Eu quero nessa noite aguçar a sua fé. Eu quero dizer para você que diante desse problema, que diante dessa dificuldade, que diante dessa doença, que diante desse problema que te tira o sono, que te perturba muitas vezes, o Senhor quer te abençoar. Ele quer te livrar disso aí. Ele quer te abençoar, Ele quer te responder. Mas isso vai depender da sua fé. E você já está de parabéns por se dirigir aqui essa noite. Você já está de parabéns. Você já está demonstrando fé. Amém, meus queridos? Amém. Você já está demonstrando fé. E nós vemos aqui na palavra de Deus, nesse texto que nós estamos aqui, Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, cheguemos com confiança. Quando a Bíblia fala confiança, a Bíblia está falando de fé. Essa confiança, cheguemos com confiança. Então, quando a gente chega diante de Deus, a gente tem que chegar com fé. A fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver. É a materialização daquilo que você almeja, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Não na sua força, não na sua inteligência, não na sua sabedoria, não na maneira que você pensa. Às vezes a gente tem uma imaginação de Deus, a gente pensa que Deus vai agir assim, vai fazer assim, vai fazer. A gente tem e Deus dá essa liberdade para a gente pensar. Mas a gente tem que entender que Deus, ele tem a sua vontade e ele tem a sua maneira de agir. Talvez nesses dias aqui você vai ter um entendimento melhor de Deus. Deus não é uma pessoa que é manipulada, meus queridos. Ele não é manipulado, ele tem o seu desejo, ele tem a sua vontade, ele tem a sua maneira de agir, ele tem a sua personalidade. Muitas vezes a gente quer colocar Deus da maneira que a gente entende. E não é assim. Por isso que a igreja está aí. A igreja está aí com compromisso com a palavra de Deus, com a Bíblia. Porque ali na Bíblia, inclusive minha Bíblia ficou aí num automóvel aí, eu estou sem Bíblia hoje aqui. Mas a Bíblia está aqui. A Bíblia está aqui no meu coração. Então, meus irmãos, às vezes a gente quer colocar Deus da maneira que a gente aprendeu, que a gente entendeu. A gente pensa que Deus, sei lá, não, irmãos, Deus ele é poderoso, ele é maravilhoso, mas ele tem a sua vontade. A Bíblia diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras,